Fala pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do CAFOF 11, que acabou de divulgar o último relatório. Já aproveita e deixa aqui nos comentários se você tem o CAFOF 11 em carteira. Antes de olhar o relatório do fundo, vamos dar uma conferida em alguns números do CAFOF. Para quem não conhece, o CAFOF 11 é um fundo de fundos da gestora Kinea, ou seja, basicamente é um fundo que investe em outros fundos imobiliários e procura obter rendimentos através dos dividendos e de ganho de capital. No último fechamento, o CAFOF estava sendo negociado a R$ 70. Nos últimos 12 meses, o fundo está caindo cerca de 29% e atualmente o fundo está negociando com um PVP de 0,83, ou seja, um desconto de 17% em relação ao valor patrimonial de R$ 84,05. E como nós podemos ver no gráfico aqui em cima, o CAFOF é um fundo que em alguns momentos chega a negociar até um pouco acima do valor patrimonial, mas em função do cenário atual, a cotação vem caindo como a indústria de fundos imobiliários no geral. Agora, olhando para os dividendos, o fundo vai pagar 75 centavos para os cotistas no dia 15 de janeiro, que corresponde a um dividend yield de mais de 1%, sendo que nos últimos 12 meses o CAFOF já distribuiu R$ 9,25, que corresponde a um dividend yield de 13,21%. Mas vamos dar uma conferida então no último relatório divulgado pelo fundo. Aqui ao lado a gestão traz algumas informações do CAFOF. Então é um fundo que teve o seu início lá em 2018, ou seja, um fundo com um pouco mais de 6 anos e atualmente tem um patrimônio líquido de 574 milhões. Aqui ao lado a gestão traz um comentário em relação à volatilidade dos fundos imobiliários nos últimos meses e também sobre o cenário macroeconômico. E descendo um pouco no relatório, a gestão comenta sobre algumas movimentações que foram feitas em dezembro, como por exemplo a venda de ativos de renda urbana e shopping e também novos investimentos que foram feitos em fundos de CRI, shopping e residencial. Agora, olhando para a composição do resultado do CAFOF, hoje o fundo possui uma reserva acumulada de 38 centavos e aqui nesse gráfico nós podemos ver que a maior parte da receita do fundo vem dos dividendos dos outros fundos imobiliários, com 74 centavos. Mas o CAFOF também possui outras receitas, como a receita financeira e receita com o CRIs. E ao lado a gestão traz o guidance de dividendos até junho de 2025 e nós podemos ver que o fundo deve distribuir entre 70 a 80 centavos nos próximos meses. Descendo um pouco mais na DRE, nós podemos ver que em dezembro o fundo acabou distribuindo um pouco mais do que gerou, já que o CAFOF gerou um pouco mais de 5 milhões e distribuiu 5 milhões 260 mil. Mas como nós podemos ver no resultado acumulado, o CAFOF segue gerando mais resultado do que entrega. Agora, descendo um pouco mais, a gestão traz como está a alocação do CAFOF. Hoje, 91,3% do portfólio do CAFOF está alocado em outros fundos imobiliários, cerca de 5,2% em CRIs e uma pequena posição em LCI e também em caixa. Agora, em relação à categoria dos fundos, hoje o fundo está mais alocado em FIIs de papel, com 34,2%, e a segunda maior exposição é o setor de galpões logísticos, com 17,3%. E um pouco mais abaixo nós temos a composição do portfólio do CAFOF 11. Aqui nós podemos ver que o fundo possui uma boa diversificação, sendo as suas maiores exposições o LVBI 11, com 8,93%, que é um fundo logístico, o HSML 11, com 8,64%, que é um fundo de shopping, e o Vigir 11, com 8,60%, que é um fundo de papel. E nesse gráfico a gestão traz uma análise de upside. Segundo a gestão, o CAFOF 11 tem um potencial de valorização de quase 50% e poderia alcançar um valor de R$ 106. Mas para isso acontecer, alguns setores teriam que subir bastante, como os setores de escritórios e shoppings, que a gestão enxerga um potencial de valorização de 131% em escritórios e 80% em shopping e varejo. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Vídeo rápido falando dos principais destaques do último relatório do CAFOF 11, um fundo que negocia com um bom desconto e pagando um dividendo bastante elevado. A gestão vem buscando fazer algumas movimentações, embora que no cenário atual, para obter ganho de capital, está um pouco mais complicado, até porque a maioria dos fundos vem caindo nos últimos meses. Mas deixa aqui nos comentários se você está aproveitando esse momento para fazer novos aportes e se você gosta desse tipo de conteúdo voltado para fundos imobiliários, deixa o like, se inscreva no canal, que toda semana eu trago novos conteúdos falando de fundos imobiliários. Eu fico por aqui,
E até mais, pessoal!